Olá, eu sou o Dr. Alexandre Sato, urologista, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o que é o catéter duplo J. O duplo J, ele é um catéter, né, que geralmente liga o rim diretamente até a bexiga, funcionando como se fosse um bypass para algum grau de obstrução. Essa obstrução, ela pode ser gerada por um cálculo, por um tumor, por um coágulo ou por uma lesão no ureter. Então, na verdade, é uma comunicação direta do rim até a bexiga. Mas qual que é o material que forma o duplo J? Bom, o duplo J geralmente é formado por algum tipo de plástico, poliuretano, polietileno, mas temos também catéteres de silicone ou metais. Só vai depender qual é a função, né, que a gente quer utilizar o duplo J. Geralmente, a maior parte das vezes que a gente utiliza o duplo J na urologia são as cirurgias de cálculo renal, seja para você desobstruir o rim num quadro infeccioso ou num pós-operatório para evitar com que esse paciente tenha uma cólica renal. E o tempo de duração do duplo J, ele basicamente varia da sua indicação. No pós-operatório das cirurgias de cálculo renal, geralmente deixamos com um fiozinho para fora, que podemos tirar no consultório, ou podemos deixar sem um fiozinho, só que aí requer uma anestesia. O tempo médio de duração do catéter é de 5 a 7 dias, que é o tempo necessário para diminuir o edema no ureter. Se geralmente a gente vai utilizar por alguma lesão ou alguma obstrução mais grave, podemos utilizar até 30 dias ou em média de 4 semanas para o duplo J ser retirado. Nesse caso, geralmente deixamos sem o fiozinho. Nas cirurgias oncológicas ou por obstruções extrínsecas de tumores, esses pacientes podem usar um catéter de longa permanência. São catéteres específicos que podem ficar com um tempo de permanência maior, entre 6 meses até um ano. Mas qual que é o principal risco dos pacientes que usam o duplo J por longo tempo? São o risco de calcificação, ou seja, você formar cálculos ao redor do duplo J, o que vai fazer com que agregue um grau de complexidade na sua retirada. Então, esse é o paciente que tem sempre o duplo J, tem que sempre ficar atento sobre o tempo de retirada ou troca do duplo J. E com relação ao que eu posso fazer no dia a dia com o duplo J? Bom, para os meus pacientes eu sempre oriento que eles podem fazer atividade normal. O que o paciente vai sentir no dia a dia, isso depende de cada um. Mas o que eu geralmente aviso para os pacientes é que nas atividades físicas, como correr, academia, até mesmo atividade sexual, ele pode sentir algum desconforto e principalmente aumentar um pouquinho o sangue na urina. Mas a questão da dor ou do que o paciente está sentindo, isso é uma coisa individual. Então eu sempre falo para o paciente e sentindo no dia a dia o que ele pode ou não pode fazer. E com relação a como retirar, como eu já disse, para aqueles pacientes que têm o catéter duplo J com o fio, apenas a gente puxa esse fio que fica externamente preso na coxa do paciente ou ao redor do pênis. Para aqueles pacientes que têm o duplo J sem o fio, é necessário fazer uma pequena sedação para podermos entrarmos com uma câmera e retirar o duplo J. Bom, então essas são algumas informações sobre o duplo J. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou responder. Um abraço e até mais.